Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determinar um fator integrante adequado e integrar a equação diferencial x de y menos y dx igual a x ao quadrado elevado a x dx. Bem, inicialmente, num primeiro momento, nós vamos organizar a nossa equação diferencial. Para fazer isso, nós vamos reescrever x de y e menos y dx no segundo membro. E na sequência ver o que acontece. Então, nós temos no primeiro membro, quando fazemos essas modificações, vamos ter o zero, que vai ser igual a, repetimos, x ao quadrado elevado a x dx, subtraímos x de y e adicionamos, então, mais y dx. Na sequência, vamos organizar a nossa equação, colocando x em evidência. Então, nós vamos ter x ao quadrado elevado a x mais y com dx fora dos parênteses, menos x de y e tudo igual a zero. Podemos colocar zero igual a ou toda expressão igual a zero, sem prejuízo de sinais e nem de modificação da equação original. Bem, agora nós faremos o seguinte, nós vamos chamar aqui na primeira parcela esta expressão dm, este coeficiente dm, e menos x vamos chamar de n. Então, agora também vamos lembrar, para uma equação diferencial que seja exata, nós teremos um modelo nesse formato, m de x mais n de y, e tudo igual a zero. Esse foi um dos motivos que nós buscamos, num primeiro momento, a organização da nossa equação diferencial. E esse modelo também nos permite dizer que a função m será no estilo f de x, y. Já a função n será g de x, y. Quando nós derivamos a função m em relação a y, se o resultado for igual à derivada da função n em relação a x, esta equação diferencial será exata. E ela pode ser resolvida da seguinte forma. Nós teremos então o modelo U, que vai ser a integral da função m dx. Vamos só melhorar a escrita aqui do nosso m. Então, m dx. E mais uma função φ de y. Agora, se derivarmos a função u, du, em função de y, o resultado vai ser justamente a nossa função n. E ao obtermos a função n, quando multiplicamos dy por n, nós vamos ter du, que vai ser igual a n de y. Agora, também precisamos lembrar do seguinte, se nós tivermos aqui a derivada da função φ de y, nós vamos ter a φ' de y que pode ser representada pela função f de y, ou seja, uma função de y. Quando realizamos a integração desta função, obtemos novamente a φ de y igual à integral da f de y de y. Isto supondo que a nossa equação diferencial é exata. Caso ela não seja exata, nós vamos utilizar um fator de integração, ou chamado também fator integrante, através da equação ln de lambda, que é o nosso fator integrante, igual à integral de uma função, agora esta sim, dx. Aí a pergunta seria, quem é essa função f de x? Ora, a f de x, ela vem de você fazer menos 1 sobre n, que multiplica. E aí nós vamos ter a derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y. Nós vamos até fazer o seguinte, vamos escrever melhor essa expressão no momento que estivermos indo em busca do fator de integração, se for necessário a sua busca. Então, primeiro nós vamos fazer a verificação. Nós temos a derivada da função m em relação a y.
Vamos perceber que se derivarmos a função, nós vamos ter x² elevado a x, que derivados gerarão 0. Já a derivada do y gerará o número 1. Vamos fazer a derivada de n em relação a x. E nós temos aqui o nosso x, que é negativo, sua derivada é menos 1. Como 1 é diferente de 1 negativo, então o que nós temos aqui é uma equação diferencial que não é exata. E não sendo exata, então nós vamos em busca deste fator de integração, ou o fator integrante. O fator integrante, como nós havíamos dito, pode ser representado por f de x, depois na expressão de integração, que é justamente essa daqui, mas para que a gente possa determinar tal fator de integração, ou, nesse contexto aqui, o nosso lambda, depois de isolado, nós precisamos da f de x, que será menos 1 sobre n, multiplicado pela derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y. Nós já fomos em busca dessas derivadas, elas estão aqui expressas. Então, é só realizarmos as substituições. A f de x, então, pode ser escrita como sendo menos 1 sobre n. Quem é n? Menos x. Então, vamos pôr aqui menos x. Que multiplica a derivada de n em relação a x é menos 1. Então, colocamos menos 1. E menos a derivada de m em relação a y, que é justamente este 1 positivo. Agora, melhorando um pouquinho mais a escrita da nossa expressão f de x ou função f de x, vamos ter a função dx ou f de x igual a menos e menos gerará mais 1 sobre x vezes menos 1 menos 1, menos 2. Ou seja, f de x é igual a menos 2 sobre x, que não é o nosso fator de integração, ou o fator integrante. O fator integrante vem de nós nos dedicarmos à busca do lambda. Então, ln de lambda vai ser igual à integral da f de x, que agora é conhecida. Ela é menos 2 sobre x dx. Então, ln de lambda vai ser igual a este menos 2, é constante, e vamos escrevê-lo fora do sinal de integração. Então, nós temos menos 2 dx sobre x. Vamos lembrar que, quando queremos integrar uma função no estilo du sobre u, sua integral será ln de u. E mais uma constante c que vamos deixar para o final. Então, integrando ln de lambda, vamos ter menos 2, vamos até escrever aqui, ln de lambda, será menos 2, que multiplica, e a integral dx sobre x obedece à integral du sobre u, ou seja, será ln de x. Agora, vejam só, nós temos nos dois membros da igualdade ln. Existe uma propriedade dos logaritmos, vamos lembrar aqui em cima, no cantinho, que garante o seguinte: se nós tivermos uma expressão c multiplicando um logaritmo de b numa base a, este c pode ser reescrito como potência de b. Então, o logaritmo de b elevado a c na base a não modifica a expressão original. Logo, este menos 2 pode ser reescrito como potência de x. Então, ln de lambda vai ser igual a ln de x elevado a menos 2. Simplificando os ln's de ambos os membros da igualdade, lembre que ln é um logaritmo, por isso nós podemos aplicar tal propriedade. Vamos ter nosso fator de integração lambda, que vai ser igual a x a menos 2. Então, o fator de integração que nós precisávamos, agora nós temos. E vamos partir para a segunda parte da resolução da nossa equação diferencial. Então, vamos ganhar um pouquinho de espaço. Vamos repetir aqui a expressão que nós obtivemos pela simplificação. Vamos lembrar, para você que não lembra mais, é esta expressão aqui que eu vou escrever naquele espaço em branco. Tá? Então, nós vamos fazer isso agora. Fazendo a escrita daquela expressão, nós temos então x² elevado a x mais y
dx. E menos x dy, tudo igual a zero. Vamos conferir se é isso mesmo? Então, nós temos aqui x ao quadrado elevado a x mais y menos x dy, com a primeira parte sendo multiplicada por dx. E agora nós vamos multiplicar toda a nossa equação pelo fator de integração lambda. Então, vamos multiplicar ali pelo lambda que nós calculamos. E esse lambda, lembrem, é x a menos 2. Então, colocamos x a menos 2. E vamos fazer esse trabalho agora, distribuindo x a menos 2 por toda a nova equação, ou por toda a equação já trabalhada, já simplificada. Nós vamos ter x a menos 2 vezes x ao quadrado gerará x elevado a zero. Ou seja, nós vamos ter aqui, vamos escrever então, x elevado a 2 menos 2, x elevado a zero. Elevado a x só repetimos. Mais x elevado a menos 2y dx. Menos x elevado a 1 vezes x elevado a menos 2 gerará x elevado a menos 1. Nós temos menos 2 do expoente, mais 1 do outro expoente gerará menos 1 dy. E tudo igual a zero. Este aqui será, ou esta aqui será a nossa nova função m, e esta a nossa nova função n. Então, vamos derivar m em relação a y e ver o que acontece como consequência. Ao derivarmos m em relação a y, nós vamos ter a primeira parte como sendo zero. Afinal, x elevado a zero e elevado a x serão tratadas como constantes, uma vez que estamos derivando y. A derivada desse y aqui será 1 que multiplica x a menos 2 dx. Vamos derivar agora a função n em relação a x. Nós vamos ter o expoente menos 1 multiplicado por menos, gerará mais xa, e o expoente menos 1 com menos 1, menos 2 da sua derivada. Vamos só fazer um ajuste aqui, porque aqui não vamos pôr esse dx. Ele não existe aqui. Bom, continuando. Vejo que x a menos 2 é igual a x a menos 2. Ambos são iguais. Portanto, podemos dizer que essa equação diferencial é exata. E se ela é exata, nós podemos, então, nos servir deste modelo que inicialmente havíamos destacado. Então, vamos utilizá-lo agora para realizar a resolução que estamos buscando. U, então, vai ser igual à integral de m dx mais a φ dy. Substituindo a função m da nossa nova equação, já modificada pela multiplicação do fator integrante, vamos ter u, que vai ser igual a integral de e elevado a x mais x a menos 2y dx e mais a φ dy. Separando aqui a nossa integral, vamos ter u, que vai ser igual a integral de e elevado a x dx. E mais, vejam que y, como não vai ser integrado, vai ser tratado como constante. Então, escrevemos fora do sinal de integração. Vamos ter y que multiplica a integral de x a menos 2 dx e mais a φ dy. Na sequência, nós vamos ter, então, agora a resolução dessas expressões. Lembrando que a integral de uma função elevado a u du é a própria elevado a u mais uma constante c. A constante c, mais uma vez, vamos deixar para ser colocada no final. A função u, então, vai ser igual a elevado a u du tem integral elevado a u. Elevado a x dx tem integral elevado a x. Mas nós temos como continuidade y que multiplica. A integral de x a menos 2 obedecerá à integral de u elevado a n du, que é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e mais uma constante c de integração. Então, aqui nós vamos ter como sendo x a nossa função u. Sua integral vai ser, então, x elevado, ou u elevado, a n mais 1
ou menos 2 mais 1, que é menos 1, sobre menos 2 mais 1, menos 1. E mais a nossa função φ de y. Na sequência, lembre que nós derivamos a nossa função u em relação a y. E obtivemos mais adiante a filinha, obtivemos também uma igualdade, mas isso nós vemos na sequência. O que nos interessa aqui é que nós temos a derivada da função u em relação a y. Então vamos fazer isso. Derivar u em relação a y nos levará a elevado a x derivado será 0. Derivada de y aqui vai ser 1. Mais e menos gerará menos 1x a menos 1 e mais a φ' de y. Veja aqui que nós chamamos a φ' de f de y. Então, nós temos aqui a nossa f de y já expressa. Vamos multiplicar dy no segundo membro. Como consequência, nós vamos ter menos x a menos 1 dy e mais a f de y dy. Tudo igual, de acordo com o que nós vimos, a função n de y. Então, nós vamos expressar isso, igual a n de y. Pois bem, a nossa função n de y é justamente, depois que multiplicamos pelo fator de integração, a menos x a menos 1 dy. Então, menos x a menos 1 dy mais a f de y dy será igual a menos x a menos 1 dy. Note que nos dois membros da igualdade nós temos uma mesma expressão que é simplificável. Portanto, a f de y dy vai ser igual a 0 dy. Integramos ambos os membros da igualdade. Lembre que a integral da f de y gerará a φ de y que nós buscamos para solucionar a nossa equação. Então, aqui é a φ de y. E a integral de 0 de y é a constante c de integração que vínhamos ignorando desde o início dos nossos cálculos. E, buscando então a solução inicial que nós havíamos obtido, nós temos o que será igual a elevado a x menos yx a menos 1 e mais a constante c de integração. Lembrando que essa função u no modelo, na verdade, tem valor 0, que por simplicidade, então, não foi colocado como constante, justamente por se tratar de uma soma de constantes. Bem, colocando então já a forma final da nossa equação, nós vamos ter elevado a x menos y sobre x, esse x a menos 1 nós escrevemos sobre x, mais a constante c de integração e tudo igual a 0. E esse é o resultado da nossa equação diferencial que nos foi proposta para a solução. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!